Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de sequências e séries. No vídeo de agora nós vamos falar um pouco sobre um teorema que é bastante conhecido do cálculo 1, que também vale para sequências, né? Que ele é chamado de teorema do confronto, né? Ahn, Algumas pessoas chamam esse teorema também de teorema do sanduíche. Quando você vê o enunciado do teorema, fica muito claro quem são as fatias de pão e quem é o presunto que acaba sendo prensado ali no sanduíche, né? Mas, enfim, informalmente, algumas pessoas chamam ele de teorema do sanduíche, mas oficialmente ele é chamado de teorema do confronto. Vai ser um vídeo extremamente curto, né? Você vai perceber aqui nós temos apenas 4 slides, né? Então, o primeiro é a capa, o segundo apresenta o objetivo, né? Que é apresentar o teorema do confronto, e dar os créditos desses slides, que é da professora Maria Helenice, que é minha colega do departamento. Então, pronto, já foram 2 slides, então só faltam 2, então por isso que esse vídeo vai ficar extremamente curto, né? E o que é que fala o teorema do confronto? Ele fala basicamente o seguinte: considera 3 sequências, tá? Uma a gente vai chamar de AN, a outra de BN e a outra de CN. Então, elas são sequências, não sequências quaisquer, mas sequências que satisfazem a seguinte propriedade: a, cada termo da sequência BN é maior ou igual ao respectivo termo da sequência AN e é menor ou igual ao respectivo termo da sequência CN. Então, essa é a moral desse teorema. Ali é que vem a palavra confronto e é dali que vem a palavra sanduíche. O que está dizendo aqui? Que a sequência BN ela está presa, ela está limitada pela sequência AN e pela sequência BN. Então ela está espremida entre essas duas sequências. Tá? E aí vem o resultado. Se a sequência menor e a sequência maior convergem para um mesmo número, isso é importante, a sequência menor e a sequência maior, se elas convergirem para o mesmo número, então a sequência do meio, a sequência BN, ela também vai convergir para o mesmo número. Moralmente, o que está acontecendo? Visualmente, o que acontece é o seguinte, ó. Aqui você tem a sequência CN, que é a sequência maior, ela está representada aqui pela cor azul, né? A sequência AN é a sequência menor, né? E a sequência BN, ó, ela fica pipocando aqui, ó, entre a sequência AN e a sequência CN. Então ela está espremida entre essas duas sequências, ela está limitada por essas duas sequências, né? Então, quando ela está limitada por essas duas sequências, e se a maior converge, a menor converge para o mesmo número, o que você acha que vai acontecer com a sequência do meio? Exatamente, ela vai convergir para o mesmo número, ou seja, ela vai ser espremida para o mesmo número, e é ali que vem então a característica sanduíche ou confronto, né? Quem que é a fatia de pão superior do sanduíche? É a sequência CN. A fatia de pão inferior é a sequência AN e o presunto é a sequência BN, né? E aqui, por que chama confronto? Porque elas se confrontam mesmo, né? Elas vão uma juntando, elas vão ficando cada vez mais próximas, tanto a AN quanto a CN, elas vão ficando próximas uma da outra, e a coitada da sequência BN, ela não tem alternativa a não ser convergir para o mesmo número. Bom, um exemplo de aplicação desse resultado é essa sequência esquisitíssima aqui, ó, que ela é dada pelo termo geral n fatorial sobre n elevado a n. Né? Então, quais são os termos dessa sequência? Né? Então, se o n for 1, fica 1 fatorial sobre 1, isso dá 1. Se o n for 2, isso dá 2 dividido por 4. Se o n for 3, isso aqui dá 3 fatorial 6, dividido por 3 ao cubo é 27, e assim por diante. Então, dá os números
bastante malucos aqui essa sequência, e você não sabe exatamente para onde que ela converge, né? Os números ficam bem estranhos, as frações que aparecem são muito esquisitas, né? E aí você não sabe direito para onde que ela converge. Por isso que nós vamos usar, então, o teorema do confronto. Como que nós vamos usar o teorema do confronto? Bom, primeira coisa, vamos fazer algumas manipulações algébricas aqui, né? O que que significa n fatorial sobre n elevado a n? N fatorial é n vezes n menos 1, vezes n menos 2, etc., vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tá? Então, isso é o n fatorial. O numerador é esse daqui, é o produto dos números de 1 até n. N elevado a n, que é o denominador, é o n multiplicado por ele mesmo n vezes. Tá? Então, o que, que vai acontecer aqui? O que, que você vai observar? Intuitivamente, você fala o seguinte, agora eu consigo perceber que o denominador é muito maior do que o numerador. Né? Bom, como o denominador é muito maior que o numerador, eu acho que essa sequência converge para zero. É basicamente isso. E é isso que nós vamos mostrar. Vamos mostrar que realmente, de fato, essa sequência aqui ela converge para zero. Como que nós vamos fazer isso? Bom, como nós temos um produto de n fatores no numerador e um produto de n fatores no denominador, então nós podemos quebrar esse quociente da seguinte forma. 1 sobre n, que multiplica 2 sobre n, que multiplica 3 sobre n e assim por diante, que multiplica n sobre n. Isso você não pode fazer com a soma. Se no lugar o produto fosse soma, você não poderia fazer isso que a gente fez. Você só pode fazer isso, só pode fazer esse passo aqui, porque nós estamos com um produto de números no numerador e um produto de números no denominador. Tá? E este número aqui, ó, você pode escrever assim. Aqui eu só associei 1 sobre n, que multiplica 2 sobre n, mais 3 sobre n, etc., mais vezes, né? 1 sobre n vezes 2 sobre n vezes 3 sobre n, etc., vezes n sobre n. Tá? Então dá esse produto aqui. Só coloquei um parênteses aqui, nada demais. Bom, o que que acontece? Olha para esse termo aqui, ó, que está entre parênteses. Você está vendo esse termo que está entre parênteses? Ele é o quê? Ele é o produto de elementos, de frações, que estão entre 0 e 1. Cada fração que aparece aqui no parênteses é maior do que 0 e menor ou igual a 1. Todos eles são menores ou iguais a 1 e maiores do que 0. Quando você faz o produto desses termos aqui, esse cara que está aqui no meio, esse sujeito aqui, ó, é um número que está entre 0 e 1. Por quê? Você está fazendo produto de elementos de números positivos. Produto de números positivos é positivo. Como esses números que você está multiplicando são menores ou iguais a 1, o produto deles obrigatoriamente vai ser menor do que 1. Tá? Isso para todo n maior que 1. Tá? Então, esse produto que está aqui no meio, ele está limitado pelo 0 e pelo 1. Agora, vamos olhar para a nossa sequência. Vamos olhar para a nossa sequência. A nossa sequência é n fatorial sobre n elevado a n. Nós já mostramos aqui que isso é igual a esse produto aqui. Correto? Bom, de novo, aqui você só tem produto de elementos positivos, então o produto é positivo. Maior do que 0. Outra coisa, esse cara que está entre parênteses, ele é menor do que 1. Ora, se você tem 1 sobre n, que é um número positivo, multiplicado por um número que é menor do que 1, então esse produto aqui vai ser menor do que 1 sobre n. Você pode ignorar esse sujeito aqui, só que em vez de usar o igual, você usa o menor. Então, como o termo entre parênteses é menor do que 1, quando você multiplicar por 1 sobre n, isso vai continuar dando menor do que 1 sobre n. E aí você usa o teorema do confronto. Por quê? Porque essa sequência aqui, ó, n fatorial sobre n elevado a n, ela está entre a sequência constante nula e a sequência 1 sobre n. Adivinha para onde converge a sequência constante nula? Exato, converge para 0. E essa sequência 1 sobre n aqui, ela converge para onde? Ela também converge para 0. Opa! Então, se a sequência menor converge para 0, a sequência maior converge para 0, a que está no meio, que é a que nós queremos,
ela também vai acabar convergindo para zero. Isso pelo teorema do confronto. O teorema do confronto fala exatamente isso. Se a sequência menor e a sequência maior convergirem para o mesmo número, a sequência do meio também acaba convergindo para o mesmo número. Neste exemplo, o número que eu estou falando é zero. Beleza? Muito bem. Com isso, ficamos por aqui. Eu falei para você que o vídeo seria extremamente curto, 10 minutinhos, né? 4 slides. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.